Olá, eu sou o professor Luiz Fernando Tigrão e vou analisar com vocês a crise e os protestos da Bolívia, nosso país vizinho aqui. Na Bolívia, ao contrário dos outros países, como Chile, Líbano, Equador, não é o protesto só da população contra o governo. São protestos entre a população. A Bolívia vive uma polarização. Parte da população favorável ao ex-presidente Evo Morales e parte da população contrária a ele. E, inicialmente, gostaria de mostrar para vocês uma imagem de protestos contra o presidente Evo Morales. Esses protestos ganharam força a partir do dia 20 de outubro, que foi o dia da eleição presidencial. Durante a contagem dos votos, ocorreu um problema. Com praticamente 80% dos votos contados, a diferença entre o Evo Morales, primeiro colocado, e o segundo, Carlos Mesa, é uma diferença um pouquinho menor que 4 pontos percentuais, de 43 e pouquinho a 39 e pouquinho. Aí o sistema parou e voltou dali 20 horas, com a contagem terminada. E a diferença de quase 4 foi para 11, dando a vitória ao Evo Morales. Detalhe, muitos criticaram o direito do Evo Morales poder se candidatar novamente. O Evo Morales está no governo desde 2006, ganhou a eleição em 2006, 2009, 2014 e em 2016 a Justiça Eleitoral Boliviana fez uma consulta popular para que a população dissesse se aceitaria ou não que o Evo Morales participasse de uma nova eleição. E por 51,3% a 48,7%, ou seja, uma maioria simples, mas maioria contrária à eleição do Evo Morales. A possibilidade do Evo Morales se candidatar novamente. Mesmo assim, a Justiça Eleitoral Boliviana aceitou um pedido do Evo Morales que ele poderia concorrer. Então, já havia uma tensão na Bolívia, porque parte da população dizia que o Evo Morales não deveria nem sair candidato, tá? Então, o contrário ao Evo Morales é que ele não deveria sair candidato e que ocorreu fraude na contagem dos votos. A OEA, a Organização dos Estados Americanos, que acompanhou a eleição, equivalente à ONU do continente americano, disse que teve problema sim e até o Evo Morales concordou a ter um segundo turno. Mas mesmo ele falando que teria um segundo turno, a pressão popular foi grande, foi aumentando, ele foi perdendo o controle das Forças Armadas. O comandante-geral das Forças Armadas afirmou categoricamente que era melhor que ele renunciasse ao cargo e perdeu o controle também da polícia, ao ponto de policiais que faziam a segurança da guarda palaciana deixarem os seus postos. E o Evo Morales, então, acabou renunciando, que é essa imagem que vocês estão vendo, do dia da renúncia, no dia 12/11, agora último. E ele aceitou se exilar no México. Então, o Evo Morales está no exílio no México. A partir do momento que o Evo Morales, então, vai para o exílio, aí vem o outro lado da polarização, aqueles que defendem o seu governo. E aí mais uma imagem para vocês. A imagem de pessoas protestando a favor do Evo Morales. E no final de semana de 15 a 17, agora último de novembro, na região, no reduto eleitoral do Evo Morales, que é Cochabamba, 23 pessoas morreram em confrontos com a polícia. A polícia foi bem truculenta, tá? Então, a Bolívia vive uma polarização. Pró-Evo Morales, contrário a ele. Com mortes, com desabastecimento, falta combustível, falta carne, falta ovos. O que você faria sem ovos em casa? Para você entender melhor agora como se chegou a isso, eu gostaria de falar algumas coisas para vocês. Olha essa imagem, que bacana, ou não. É uma imagem de bolivianos que moram em São Paulo, em frente à Catedral da Sé, fazendo crítica ao trabalho análogo à escravidão de muitos bolivianos em confecções em São Paulo. O maior grupo de imigrantes da cidade de São Paulo, segundo a Polícia Federal, é o de bolivianos. São quase 70 mil. E vários trabalham, então, em confecções. Já foi até noticiado em TV, rádio, jornal, desse trabalho análogo à escravidão. Eu estou mostrando isso para que fique bem claro que a Bolívia é um país muito pobre. É o país com pior condição socioeconômica do continente do sul, da América do Sul.
Para vocês terem uma ideia, o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um indicador que a ONU usa para medir o desenvolvimento socioeconômico, que pega a renda per capita, a expectativa de vida, a escolaridade, de quase 200 países, a posição da Bolívia é o 118, do Brasil é o 79. A riqueza da Bolívia, o produto interno bruto, é de quase 70 bilhões de dólares, do Brasil de 2,1 trilhões de dólares, quer dizer, a nossa economia é quase 30 vezes maior que a boliviana. A Bolívia é um país que exporta estanho, gás natural, inclusive tem o gasoduto Bolívia-Brasil, que abastece aqui a região de Cordeirópolis, Rio Claro e Santa Gertrudes, que ajudou no início a transformar a região no principal polo cerâmico do Brasil. A Bolívia tem lítio para fazer baterias de carros elétricos e a Bolívia tem 11 milhões de habitantes. Toda a população da Bolívia cabe na cidade de São Paulo, ainda sobra uma Guarulhos, 1,5 milhão a mais, tá? Então, a Bolívia é um país com condições socioeconômicas muito pobres. E essa outra imagem, que eu particularmente, a mais bonita que eu mostrei para vocês, é a imagem de mulheres bolivianas. A Bolívia é um país de maioria indígena. 55% da população da Bolívia é indígena. Os aimarás, o Evo Morales é um aimará, e os quechuas, que é a maioria. Então, 55% indígena, 30% mestiça e só 15% branca, europeia. E antes do Evo Morales, ocorreram 76 mandatos presidenciais. Desses 76, nenhum foi indígena. Então, pela primeira vez, em 2006, um país de maioria indígena passou a ser governado por um indígena. O Evo Morales, ele era um líder indígena que foi às ruas criticando o modelo neoliberal adotado pela Bolívia na década de 90, na década de 2000, que inclusive resultou na nacionalização do setor de gás e petróleo comprada pela Petrobras. O Evo Morales também era líder cocaleiro, cultivava a folha de coca, que é legal nos países andinos. A folha de coca é utilizada para fazer chá, mascar, para diminuir os efeitos da altitude. Falar em altitude, gostaria que você observasse agora 2 mapas da Bolívia. No primeiro mapa, é o mapa político, destaca 3 cidades importantes. As 2 capitais, Sucre e La Paz. La Paz é onde as coisas acontecem, está quase 3.600 metros de altitude. O ar é muito rarefeito, né? A pressão atmosférica é menor. E Santa Cruz de la Sierra, no pé dos Andes, por volta de 400 metros, é a cidade mais populosa. É interessante que quando times brasileiros vão jogar na Bolívia, eles ficam lá em Santa Cruz de la Sierra e momentos antes do voo sobe para a altitude de La Paz, para minimizar os efeitos da altitude. No outro mapa, que é bem bacana, é um mapa altimétrico. Você vai perceber claramente que há 2 Bolívias. Uma Bolívia mais baixa, a leste oriental, à sua direita, com destaque para Santa Cruz de la Sierra, e também é uma Bolívia mais branca do ponto de vista étnico, europeia, mais crítica ao Evo Morales, e a parte oeste, à esquerda, é a parte dos altiplanos, é a parte da população principalmente indígena, que apoia o Evo Morales. Cidades como El Alto, a 4.000 metros de altitude, Cochabamba e La Paz. Tá? Então, a Bolívia é dividida do ponto de vista altimétrico, da altimetria da altitude, e é dividida também do ponto de vista étnico. Então, a Bolívia é um país com condição socioeconômica ruim, sofrível. Durante o governo Evo Morales, as condições de vida da população melhorou muito. O Evo Morales soube administrar bem os recursos dos hidrocarbonetos, do gás e petróleo. Ele nacionalizou o setor de gás e petróleo, ele recomprou a petrolífera boliviana, pagando menos do que a Petrobras quis, é verdade. Com os recursos do setor de gás e petróleo, foram investidos em projetos sociais. Então, se você olhar esses dados aí dos gráficos, vai perceber claramente que o índice de pobreza da Bolívia diminuiu de quase 60% para 34%, quase metade. A inflação baixa, na casa dos 2%. A inflação alta corrói os salários e o poder de compra das pessoas. O desemprego baixo, na casa aí dos 3,5%. E de 2006 a 2019, a riqueza da Bolívia cresceu em média 4,9%. Então, do ponto de vista socioeconômico, o governo do Evo Morales foi um sucesso.
A questão é que ele tentou continuar no poder. É o tal do caudilismo da América Latina. O caudilismo é uma prática de um político que se acha que deve continuar no poder, né, independente de tal ou não, de ser legal ou não isso, tá? Então a Bolívia, para resumir, é um país que vive uma divisão pró e contra o Evo Morales, com desabastecimento, com mortes. O governo Evo Morales, do ponto de vista socioeconômico, foi muito bom. Só que essa tentativa de continuismo político acabou resultando aí nos protestos, tá bom? Um abraço a todos, até mais.